Enéas Ferreira Carneiro, muito conhecida por suas propagandas eleitorais engraçadas e o meme da mulher palhaço. Também chamada de palhaçota. Mas pouco conhecido por seus feitos políticos, como fundar um partido e se contrapor ao imperialismo estadunidense e também ao socialismo, propondo um estilo de governo 100% brasileiro. No vídeo de hoje eu vou te apresentar um pouco da vida do Enéas Carneiro, depois a gente vai reagir aí aos melhores momentos dele na televisão e fazer um exercício imaginativo de como seria o Brasil caso o Enéas tivesse sido presidente. Enéas, antes de qualquer coisa, teve uma longa vida intelectual. Quando ele era um jovem, era uma criança no ensino básico, os professores dele sempre falaram que ele foi um excelente aluno, era um dos melhores da sala dele. Crescendo, ele ingressou aí na escola de saúde do exército, né? E lá ele se formou médico e posteriormente ainda veio fazer um mestrado, né, em cardiologia e se formou mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enéas ainda cursou licenciatura em física e matemática, enquanto ainda estava na faculdade de medicina, ministrou aulas aí para jovens e adolescentes que queriam prestar vestibular. Então ele teve uma longa vida intelectual, por mais que nenhuma das suas matérias fosse intrinsecamente ligada a questões políticas, né? Nenhuma era da área da filosofia, economia, sociologia, da própria ciência política, talvez, ou história, ou algo do gênero, mas ele teve uma longa carreira intelectual, provando aí que é uma pessoa, no mínimo, de QI alto, diferente de grande parte da classe política brasileira e de grande parte, infelizmente, da população brasileira também. É um cara aí que teve se provou ser um grande intelectual, ou pelo menos um grande estudioso e que tinha ideias, tinha suas próprias ideias. Não à toa, aquilo que ele defendia era muito diferente do que os outros candidatos, durante as candidaturas que ele teve, que a gente já vai falar mais pra frente, era muito diferente daquilo que a gente via tanto à esquerda quanto à direita. Indo pra carreira política do Enéas, né? Em 90, ele se candidatou aí, em 89, já na primeira eleição, depois de ter fundado o seu partido, o Prona. Se candidatou em 89, com um tempo de TV muito curto, coisa de 15 segundos, onde ele falava de uma maneira extremamente forte, extremamente contundente, e que no final ele lançava aquele "meu nome é Enéas" que vocês conhecem, e ficou conhecido justamente por isso, porque ele tinha um período muito curto de tempo para passar suas ideias, mas mesmo nessa eleição ele já ficou em 12º, na 12ª colocação ali de 21 candidatos à presidência, né? Então já na primeira eleição ele já foi logo para candidato à presidência, porque ele mesmo dizia que se ele fosse se candidatar para outros cargos políticos, ele acabaria não tendo uma função relevante aí para a mudança que ele achava que o Brasil precisava ter e que já vinha sofrendo aí uma grande desestabilização desde aí da ditadura militar, e que pós redemocratização, pós Pacto de 88, começou aí a um entreguismo neoliberal que a gente já vai falar mais pra frente. E em 2000 chegou a ser candidato a prefeito de São Paulo, e em 2002 ele se elegeu deputado federal, sendo o segundo mais votado, então provando, né, que aquela forma de comunicação dele, as ideias que eles defendiam, era realmente algo que chegava na população brasileira e que a população brasileira se identificava. Talvez Enéas seria eleito hoje na época da internet. Eu acredito fortemente que Enéas hoje, na época da internet, seria um candidato fortíssimo a ter ganho, por exemplo, em 2018 ou nas próximas eleições aí que estão por vir. Além de tudo, ele fundou um partido, né? Algo que, assim, eu vejo como um movimento muito nobre, né? Porque você vendo toda a situação merda que o Brasil tá, todos os partidos representam basicamente nada, né? Eles representam simplesmente legendas aí pro jogo político brasileiro. Os partidos brasileiros se curvam basicamente ao PT, e o resto dos partidos se curvam ali a uma coalizão do Centrão, que geralmente se curva a quem tá no poder. Então praticamente o Brasil não tem partidos. O Enéas, vendo isso, fazendo esse diagnóstico pós 88, ele falou: olha, eu vou criar meu partido. E ele foi lá e criou o Prona, né, o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, né, e fundando o partido, ele logo se lançou candidato à presidência. Então agora bora pro primeiro react aqui do nosso querido Enéas. Difícil, muito difícil. Eu posso dizer, falar de mim é difícil. Vamos falar do modelo do nosso partido. Aqui, voltando pro senhor, que eu tô conversando com o senhor. O Prona defende um Estado forte, técnico e intervencionista. Um Estado que se preocupe realmente com a nação e não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos.
Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra, desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. O senhor quer um presidente da República mais poderoso do que o que sempre tivemos? Não porque os nossos presidentes da República, por terem sido extremamente incultos, em quase sua maioria, né? Quase a maioria, e por serem homens de personalidade extremamente frágil, têm sido levados para um lado e para o outro. Haja vista o que ocorre agora recentemente com Sua Excelência, o senhor presidente da República, que cede a uma pressão quando, eu quero crer, o chefe da nação deveria agir de modo firme. Se ele é o chefe, ele deve ter firmeza. Um presidente deve presidir, senão não é presidente. Um presidente deve ser de fato e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga? Sim, dialogo sempre. Eu ouço. Por exemplo, se os senhores disserem, o senhor tem 1 minuto, eu falo 1 minuto. Se os senhores disserem, eu obedeço às regras. E gosto que haja obediência à lei e à ordem. É assim que eu entendo uma nação O civilizada. regime militar que foi implantado no Brasil se aproximou desse modelo que o senhor Não. defende? Olha só, aí você já começa a ver a merda que é a imprensa de esquerda no Brasil, né? Que é basicamente toda a imprensa no Brasil. Porque essa imprensa tem o imaginário de que qualquer coisa relacionada à autoridade, hierarquia e disciplina é necessariamente algo autoritário. A gente vai ver isso aqui mais pra frente. A única coisa que o Enéas estava falando nesse momento é de que o presidente ou de que qualquer liderança num país tem que ser uma figura forte, uma figura culta, uma figura disciplinada. Um líder de verdade e não um cara fraco como todos esses que passaram na nossa presidência. É exatamente isso que ele tá falando aqui. Dessa crise de liderança que a gente tem em todo o Ocidente. E por que que a gente tem essa crise? Isso ele expõe de maneira muito sucinta em outros lugares, mas inclusive aqui. Ele falou aqui que o Brasil hoje, ou naquela época, mas continua sendo dessa forma, tá reduzido a ser propriedade de uma pequena classe de políticos. O que que ele tá falando aqui? Que nós vivemos em uma oligarquia, que nós vivemos em um país liderado por pequenas elites, que são elites porcas e elites que são configuradas por pessoas fracas, não são pessoas fortes. E o maior exemplo que eu sempre gosto de dar isso é, por exemplo, o Biden, né? Porque isso não é só no Brasil, é em todo o Ocidente. Todo o Ocidente vive uma oligarquia. O Biden é a maior representação disso, é o homem mais poderoso do mundo, com a maior potência econômica e militar do mundo, e é um cara fraco, um cara que não consegue fazer um discurso de 10 palavras ou com simplesmente andar em linha reta que o imbecil cai, né? É um velho senil. Esse é o cara que a gente botou na maior posição de liderança do Ocidente, talvez do mundo. O que ele tá querendo dizer aqui é muito claro, que a gente não tem ninguém preparado para estar na posição de autoridade de presidência, pelo menos dentro da classe política que a gente tem. A gente não tem autoridade, a gente não tem hierarquia e a gente não tem disciplina. Vocês sabem muito bem de onde vem esse imaginário. Vem de um imaginário onde todos são iguais, né? De um mundo igualitário. Isso não é só do socialismo não, tá? Isso é de liberalismo também, né? Isso vem das ideias iluministas lá da liberté, igualité, fraternité. É exatamente isso. Né? Esse mundo imaginário, esse mundo utópico onde as pessoas são iguais, ele acaba destruindo a hierarquia. Não à toa, eles mataram Deus, né? Com Nietzsche, que é a maior representação do Ocidente, talvez. E hoje, eles tentam matar a figura paterna, que é a figura de liderança dentro da instituição família, né? Que é o que eles tentam destruir. E é isso que o Enéas está falando aqui. Mas, obviamente, o jornalista esquerdista pega tudo isso e reduz. Ah, então você quer o regime militar? Né? Bando de gente tosca, velho. Tosca. Senhor, Esse meu nome é Zé Paulo. sim, senhor Zé. O senhor disse que quer um Estado intervencionista. Forte, deixa eu amarrar bem. Forte, técnico e intervencionista. A frase não é minha, é do professor Alan Turing, professor de sociologia da França. Esse Alan Turing, inclusive, é um grande crítico da modernidade. Infelizmente, tem pouquíssimos, ou talvez nenhum livro traduzido por português, mas ele tem livros falando sobre a modernidade. É um grande crítico da modernidade, um sociólogo francês, né? Tem algumas coisas boas na França, por incrível que pareça, mas é um grande crítico aí da modernidade, um grande crítico aí da democracia liberal, então dá pra ver aí as fontes a qual o Enéas se inspira, né? Alan Turing, professor de sociologia da França. Autoritário também? Peraí. Continua, o senhor responde, como quiser. Aí- Se a palavra autoritário quer dizer que exista autoridade, que ela se faça respeitada, se é este o sinônimo dentro do universo semântico seu, se é isso que o senhor quer dizer, é. Bom, então vamos lá. O senhor quer um... Ó a cara desse banana aqui, ó. Ó a cara desse jornalista banana. Muito simples o que ele falou aí. Se autoridade significa respeitar quem tá em cima, respeitar uma hierarquia que me foi dada, se autoritário significa respeitar essa autoridade, então ele é autoritário. E a gente tem que se pôr assim também.
Quando esses jornalistas babacas ou essa militância de esquerda vir chamar a gente de fascista, de autoritário, e a gente estiver unicamente falando em respeito à autoridade, em respeito à ordem estabelecida, que seja então eu sou autoritário, ponto. Eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte: o jornal o Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor. Eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. E diz o seguinte: o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. O senhor disse isso? Disse com os mesmos termos. Então, eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte: o senhor se inclui nisso? Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte: é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios. Mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista. Um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado. O político geralmente é alguém para quem se olha assim, cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutora Enéas, desculpe, nós temos aí concorrentes. Isso é muito bizarro, né? Porque realmente, né, no Brasil principalmente, as pessoas, grande parte das pessoas começam na carreira política por interesses próprios, né? Não por uma visão de nação que ele quer passar, uma visão de país que ele quer que aconteça, é simplesmente por interesse próprio. E é engraçado a gente ver a imagem que a população em geral tem do político comum, que é uma imagem de desprezo. Como que a gente bota pessoas em posição de liderança, sendo que a imagem que a gente tem dessas pessoas é uma imagem de desprezo? Isso não faz o menor sentido. Os líderes da nossa sociedade deviam ser pessoas que a gente admira em todos os níveis, nas suas características pessoais, nas suas características técnicas, em todas elas. Mas a gente faz justamente o contrário. Isso é, evidentemente, um efeito do nosso fracasso como país. O maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Que ridículo, que um jornalista da Roda Viva, que é pra teoricamente ser um dos meios de comunicação mais respeitados do país, e o cara falando que o Lula é o maior líder político do Brasil, e ele não tá falando no sentido pragmático da coisa, porque se a gente for ver em termos de representação política, o líder não é só do Brasil, é o maior líder político da América Latina. Dá pra ver muito claramente que ele tá falando em tom de elogio ali. Fique claro, tá? A imprensa é porca e faz parte da elite oligarca que domina a gente. Ponto. Isso é mais do que notável, assim, a gente consegue detalhar isso. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, ordena a sua linha de frente para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular com o senhor, mas que é uma pessoa sem preparo. Como sem preparo? O Por preparo favor, só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. De preparo Isso não faz sentido. ao sábio. Não, preparo, eu nunca disse que era sábio, senhor, não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, o cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Pra você ver o esforço dos jornalistas pra falar que o Lula é um grande intelectual, um grande sábio, um grande... Pelo amor de Deus, é um analfabeto. Hoje pode-se dizer que ele é um cara um pouquinho mais letrado, mas naquela época era um completo analfabeto, imbecil, que nunca tinha lido um livro na vida. E aí eles ficam ali num esforço de tentar levantar o cara, de falar que, ai meu Deus, como ele é um líder. Que coisa, que é repulsivo isso. E aí fica a pergunta, né? E se o Enéas fosse eleito? E se o Enéas virasse presidente do Brasil? Porque quando ele se candidatou a deputado em 2002, ele foi o segundo mais votado. E se ele tivesse continuar nessa carreira e não tivesse morrido muito cedo? E se ele tivesse sido presidente, como que a gente teria o Brasil hoje? Né? E agora vamos fazer aqui, já terminou os reacts, vamos fazer aqui um exercício imaginativo, como eu tinha falado no início, de pensar o que seria o Brasil com o Enéas. Bom, é muito difícil dar uma de mãe de Ná aqui e pensar exatamente o que seria o Brasil, até porque tudo aquilo que ele falava ia precisar de muita coragem e muita malemolência para conseguir guiar o Brasil da forma que ele queria que fosse guiado, né? Um Brasil que foi construído sob elites liberais e de extrema esquerda,
que pregavam literalmente aquilo que a gente vê hoje de ruína do Ocidente, né? A nossa Constituição foi feita sob essas bases de materialismo, né? Uma base completamente ateísta, que vê tudo que é religioso como ruim, uma base de uma liberdade exacerbada sem nenhuma responsabilidade que acaba levando a gente para a cultura woke, que a gente vê aí cada vez mais ministras, por exemplo, a ministra Rosa Weber, que saiu aí, que foi aposentada compulsoriamente, saiu pautando o aborto lá na Suprema Corte, e a gente vê o Brasil caminhando cada vez mais para isso. Então, assim, é difícil pensar o que seria o Brasil caso o Enéas tivesse sido eleito, porque ele era uma única pessoa. Como é que seria o apoio popular nisso tudo? Como é que seria o jogo político? Ele conseguiria apoio suficiente para dar cabo ao projeto de país que ele tinha? Não sei. Eu particularmente discordo muito na questão econômica do Enéas, né? Ele é um heterodoxo em termos de economia e eu sou mais ortodoxo. Mas a nível cultural e a nível de organização da sociedade, tirando a parte da produção, é muito possível que o nosso país hoje fosse um país minimamente decente, um país minimamente civilizado, um país onde não ia ter, por exemplo, membros do Comando Vermelho andando no Ministério da Justiça, um país que não ia ter 60 mil de habitantes morrendo todos os anos, um país que talvez a gente tivesse uma estrutura econômica um pouco mais sólida, a gente tivesse aquilo que outros países conquistaram no século XIX, a gente pelo menos já teria conquistado, como saneamento básico, como um mínimo de infraestrutura no Brasil que a gente nunca teve, rodovia decente, ferrovia decente, oleoduto, gasoduto, tudo isso que a gente nunca teve. Eu acho que seria um país que estaria muito mais voltado para ele mesmo, e diversos acordos comerciais teriam surgido a partir disso, porque a gente não ia se curvar perante nenhum órgão internacional ou nenhum grupo de países extremamente fortes que querem impor a sua agenda para o mundo, que hoje a gente tem no BRICS a China, né, e no G7 os Estados Unidos. E a gente ia ser um país que estava voltado para os nossos próprios interesses. E é isso que a gente tem que construir. Um país que esteja voltado para os nossos próprios interesses, não ficar importando teses lá da China ou da Europa e dos Estados Unidos. Caguei para o que eles acham de cultura woke. Você dá o like, é no caminho aí, ó. É no caminho, você desce, aí você dá o like, aí você desce mais e deixa sua opinião sobre Enéas. E mais importante que isso, vire um membro aqui do canal, porque a gente só pode continuar por causa dos membros, tá? A gente tem a meta aí de bater 300 membros até março. Então, por favor, se torne um membro, fechou? É isso, muito obrigado por ficar até aqui e valeu, até o próximo vídeo.